Olá, muito boa tarde para você. Vamos chegando, que nós estamos aqui no Entre Família, TV Novo Tempo, na sua tarde. Um prazerzaço estar com você de coração. E ao meu lado ela, minha parceira de todas as tardes, Suzane Lima. Suza, para os mais queridos de casa. Nossa, eu senti, nesse clima assim de Copa, senti até uma narração, assim. Narração. Suzane, ela que Vem chega! ela, tá chegando! Chuta, tá. Vai ter audiência, começou! E só aqui pra eu ganhar uma narração dessa, né, gente? Porque eu não sou boa de futebol. Muito boa tarde pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o seu programa preferido de todas as tardes. É muito bom estar com você aqui, começando mais uma semana. E hoje vamos falar sobre... Você pode continuar falando aí? Eu acho que o celular tocou aqui. Gente, tem coisas que só acontecem aqui no Entre Família. Vai vir um programa aí sobre surpresas. E aqui, assim, eu vivo com grandes adrenalinas. Porque aqui é surpresa atrás de surpresa. Mas, enfim, hoje... Ah, entendi qual é a graça dele. Nossa, demorou, mas... Sério? Você... Agora que ela foi entender, porque eu tô fazendo isso por causa do tema do programa. Ai, meu Deus do Brasil, céu. Calma, socorre, tá gente. começando a semana. Hoje a gente vai falar o seguinte, quando o amante é ele, É o celular, por isso que eu fiz isso, celular. Eu não tinha entendido, Brasil. Calma, Cris, isso aí são os efeitos da idade. Às vezes como é que chama? O HD não vai... O que você tava tomando aquele chá ali agora? Eu não sei, ele me deixou um pouco tonto, é vermelho. A nossa especialista de hoje, que é a Dilene, ela filmou aqui o que você estava fazendo nos bastidores. Já você vai na rede social dela, porque hoje nós vamos falar justamente disso. Porque aquela pessoa que está aqui, eu estou aqui para apresentar um programa. Como que eu vou atender um celular? Só que trazendo isso, as pessoas quando estão sentadas à mesa, imagina, você está numa refeição com a tua família, a tua mulher está falando, teu esposo está falando, e parece que está falando com as paredes. Por quê? Porque a priori, o singular da prioridade é aqui o celular. Só que não é uma questão assim de uma urgência. Virou um dia a dia onde as pessoas não conseguem mais conversar porque estão à mesa, a pessoa está ali, o filho não consegue olhar para o filho para se conectar. Eu vi que você estava. Várias vezes. Eu entendi. Mas gostei, você entendeu? Parece que você... Gente, você não é especial, você não é prioridade naquele momento. Quando o amante é o celular, é um programaço. Por isso que a Dilene está conosco hoje, Suzane. A Dilene disse pra gente nos bastidores que deveria ter mais de um programa para falar sobre esse assunto. Olha que eu achei que nesse aqui a gente ia conseguir chegar numa resolução, mas a gente vai tentar entender essas nuances, já que a gente está na era da tecnologia, o WhatsApp virou ferramenta de trabalho, as coisas parece que nunca pode esperar, né? Tem que ser tudo para ontem. Ó, tocou de novo. Então... Patrícia Pipe, a diretora, falou que é intervalo agora, que ela não está aguentando mais. Então, beleza, vamos chamar o intervalo e na volta queremos a sua participação por aqui. Pode deixar. Não saia daí e desliga o seu celular e volta já. Tchau. Entre Família está no ar, minha gente. Eu queria que vocês pudessem ter a oportunidade de passar um dia aqui, para vocês verem como esse Cris é muito engraçadinho. A gente quer a sua participação, tá? Então conta pra gente como é que é aí na sua casa essa relação entre você, sua mulher e o celular, entre você, seu marido e o celular. Resolveram bem essa situação? Você, o celular e o celular, porque você tem dois. Também assim, né? Pode ser que quem tá ouvindo a gente seja a pessoa amante do celular, né? E pode ser que você correu esse amante de casa, soube lidar com essa questão toda e venceu. Venceu agora, colocou o celular como um aparelho, tirou, vocês usam essa ferramenta e tal. Será que tem como, Cris? Porque tudo hoje é no celular, eu não sei se dá pra... Ser alienado é uma coisa. Tipo assim, a gente não pode ser alienado. Por exemplo, eu não posso tirar... Tem gente que faz assim, ó. O meu filho, ele tem que saber lidar com a internet, com o programa certo e tal. Mas tem gente que fala assim, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Não, a gente tem que fazer um filho melhor para esse mundo. Então, depois ele vai... Se eu tirar tudo do meu filho agora, com 13 anos, ele vai mergulhar de cabeça. Então, eu tenho que ir dando as ferramentas, saber fazer o que ele escolher, né? Quando a gente fala isso para a criança, a gente fala para o adulto Cris também. Porque o adulto Cris fala para a criança e tem uma lógica, mas na hora de aplicar, fala que é diferente. Não, porque eu tenho trabalho e tal. Então, existe um ruído nesse sentido também. Muito boa. E tem gente que fica checando o tempo todo, mesmo que não tenha mensagem, sempre está checando, assim, né? A mente. Então, a gente vai tentar entender como que nós, como casados que somos, né, aí dentro de casa, a gente consegue administrar essa vida nova. Porque depois do WhatsApp foi outra vida, né, gente? E agora acelerado em 2 vezes, misericórdia. Então, fala o telefone para vocês, o celular também acelera, né? Tô tão acelerado que esqueci de falar o WhatsApp é o 12 983150249, tá aqui. Nosso QR Code está na pontinha. E agora sim a gente vai para nossa sala da verdade. Só não vale acelerar a gente lá no YouTube, hein? Para com tem gente isso. Que coloca 2x no YouTube, parece que parece estar saindo correndo aqui. Vai derrubar esse chá aqui, acelerada. Gente, tá demais esse Entre Família. Tem chazinho e tudo. Eu já vou pegar aqui o meu chá.
Não, primeiro eu vou servir a nossa convidada digníssima. Que preferiu tá água. aqui, que preferiu uma água. Pergunto, será que ela não gosta de chá? Vou servir você, viu, Dilene? Porque você é uma princesinha de Jesus. O Cris, será que eu sirvo? Você quer que eu te sirva? Eu já tô chazinho ali, acho que o meu Então, é... quer que eu deixe ali? O meu já é... Quer que eu te sirva? Camomila, por favor, Suzy, já que você tá na lida, como a gente fala, me falaria Sei minha lá, né? mãe. Vai que a pessoa não quer beber. Obrigado, obrigado. Ah, de nada. A Suzy está realmente uma Muito menina muito prendada. Uma inglesa, vou até verdade. sentar aqui na pontinha. E Uma quem chega aí? Uma pergunta de quem acredita. Você está querendo o quê, Suzy? O que você vai me pedir depois? Ah, você só fina na frente da Dilene, né? Que ela é uma finesse em pessoa. E além de ser uma finesse em pessoa, olha só, ela é terapeuta de casais, mestre em psicologia, escritora e palestrante. E a missão que ela tem na vida é ensinar casais a construírem relações extraordinárias. E hoje ela tem um desafio de como estabelecer essa relação extraordinária perante a tecnologia. Seja bem-vinda, Dilene. Muito obrigada. Obrigado pelo chágua, né? Um chá de água. Boa tarde, gente. Prazer enorme estar aqui de volta com vocês. É isso aí. Eu amei meu chá de hoje vermelho. Eu sei que o do Cris é diferente por questões de saúde ali. Mas amei. Obrigada, viu, Matheus? Acho que é chá de hibisco. Hibisco dá energia, é isso? Enfim, fica aí. Vamos lá, então, começar a nossa discussão aqui hoje. Olha só, eu tenho um termo aqui. Você viu esse termo, Cris? Você que sabe falar inglês? Eu até vi o termo, mas agora não estou lembrado aqui. Eu não sei se fala pubbing, me corrige se eu estiver errada, viu, Dilene? Mas diz que esse termo representa a união das palavras fone, de telefone, e snoobing, que é esnobar. Talvez fale assim, esqueci de checar com os universitários. E aí tem esse termo, né? É como se fosse esnobar no celular, ignorando a outra pessoa. É fubbing. Fubbing. É. Parabéns, Cris. Cara, você... Não, mais porque aquelas coisinhas do PH, né? Que tinha, que era o som de F. E aí tem um an, né? De Apple, de fã, an. Aí pega um pouquinho... Para mais aulas de inglês, um pouquinho Cris do gerúndio, onde a questão do fim da palavra ela quase não aparece. Então, olha só, ele sabe, gente, mas esse é um programa para outra hora. Então fala pra gente, Dilene, sobre esse termo e sobre essa discussão, né? Que também não é nova, a gente já falou bastante sobre essa questão da tecnologia, mas que tem atrapalhado muitos casamentos e destruído relações mesmo, né? Essa é uma palavra em inglês, um termo que foi construído na Austrália em 2013. Então, ela não é tão novinha assim quanto a gente imagina, né? Uhum. E se trata de a pessoa ignorar o outro através do uso do celular. Então, eu fico lá no meu celular enquanto você está falando comigo, perguntando ou contando algo e eu pareço estar escutando. Mas o meu envolvimento ali com o celular rouba a minha atenção completamente do outro, né? E isso dentro do relacionamento, ele se torna um hábito, para não falar um vício, vamos dizer assim, e vai afastando, distanciando o casal. Porque se cada vez que eu vou falar, você está no celular e você não presta atenção ao que eu digo, eu fico falando sozinho dentro dessa relação. E isso vai nos afastar, porque você, com o passar do tempo, você não vai saber mais o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivencio, porque enquanto eu falo, você está envolvido em outra questão. Eu não sei se vocês sabem, mas... foi feita uma pesquisa na Inglaterra e 30% das pessoas que passaram pelo divórcio mencionaram a palavra Facebook como uma das causas do divórcio. Nossa. Então, é bem interessante de ver como as redes sociais, porque está no celular, ok, mas as redes sociais hoje estão, né, de certa forma, dentro do celular. Então, 30% dos divórcios as pessoas haviam feito menção ao Facebook, né, como um fator que contribuiu para a separação, para o afastamento deles, para o divórcio. Então, não é brincadeira. Eu penso que a gente já experimenta isso, mas daqui a uns anos isso vai ficar muito claro para todos nós, em termos de pesquisa, de números, de estatística mesmo, os efeitos do que o celular, através das redes sociais, que o problema não é o celular, né? Eu sou do tempo ainda que o celular veio, que era uma bênção, né? A gente tinha que digitar, né, letra por letra para mandar uma mensagem, né? Era uma mensagem, era tão demorado que a gente quase não fazia. Então, hoje tudo ficou muito ágil e vieram as redes sociais, que é o que está trazendo para nós o prejuízo maior do envolvimento do pessoal. Né? Eu sei que nesse caso tem a ver com os casais, mas esses dias eu estava construindo uma pregação sobre dados, porque que as pessoas têm dificuldade hoje de ler livros, aí automaticamente para o nosso nicho a gente fala da Bíblia.
E aí eu peguei várias pesquisas sobre como são contadas as histórias, porque eu sou roteirista. Então, o que midiaticamente a gente tem e por que as histórias estão cada vez menores, né? Uhum. Ou seja, nós tínhamos o Facebook que tinha um videozinho, o YouTube tem 8 minutos, mas nós paramos agora no TikTok que tem 15 segundos e quando você faz de 45 já é um vídeo muito grande. Então já temos uma geração muito ansiosa. E nós somos o país que mais consome no mundo, né? O país mais ansioso. E aí uma das pesquisas, só para trazer para os casais agora, as outras têm a ver com jovens e o nosso estilo. Mas foi muito bacana, estou terminando essa pesquisa. Um abraço para o Garagem lá de Limeira, lá a gente pôde desfrutar dessa pesquisa que eu fiz nesse último semestre. E sabe o que aconteceu? Um escritor que estava desenvolvendo lá em 2012, ele viu que as pessoas não conseguem focar mais em nada, porque você tem muita coisa. E depois ele pegou uma pesquisa com ressonância e tudo, 3 jovens que não estavam começando na internet e 3 que já estavam há muito tempo. Os que estavam com muito tempo, eles tinham muita atividade cerebral, você tem a sensação de que faz muita coisa, mas você não se concentra. Em resumo, hoje você não consegue mais guardar os números de celular, placa do seu carro, por quê? Por que hoje eu vou para São José e eu vou com o Waze e não sei ir, porque faz 3 anos e meio que eu vou cortar o cabelo e eu não sei. Nós temos uma geração rasa. Aí você tem um casal que ele toma decisões, mas ele vive só, não consegue se aprofundar em nada. Então, trazendo isso, Direne, como que está a mente de alguém que antes tinha mais resiliência, mais paciência para resolver os problemas? Nós temos uma geração rasa que acha que está fazendo muita coisa, mas numa camada muito superficial. Sem dúvida, é como uma cadeira de balanço, né, Cris? Há muito movimento, mas não sai do lugar. Então, a gente está vivendo bem isso, inclusive dentro dos relacionamentos. Parece, assim, que as conquistas estão muito grandes, porque nunca se viajou tanto, nunca se teve tanta oportunidade, mas os casamentos não estão sobrevivendo a todas essas inovações, essas coisas aparentemente maravilhosas para o relacionamento, né? Hoje, se você quer fazer uma viagem internacional como casal, não está difícil fazer isso, mas não está tendo, a vivência está fragilizada, eles não conseguem compartilhar, não conseguem dividir. Você falou de ser rasa a comunicação. A gente tem muito, dentro do consultório, a gente encontra casais que não conseguem conversar dentro de casa, então se utilizam de WhatsApp, por exemplo, para poder dizer, olha, eu quero isso e isso. Não, porque se a gente for conversar, a gente vai brigar. Então, eu mando mensagem dentro da mesma casa. Não é assim que eu sair e vou mandar uma mensagem. Não, a gente está dentro do nosso espaço, dentro da nossa casa, e a gente está falando por WhatsApp. É uma casa de 2 pisos, eu estou lá em cima, eu estou lá embaixo, eu mando mensagem. Então, isso está se tornando cada vez mais comum. A conversa, aquela necessária para o conhecimento, porque não há outro modo de conhecer um ao outro como casal, não sendo através da comunicação, da fala, do observar. O celular está roubando isso, ele rouba a observação, porque eu estou com o aparelho aqui, eu não vejo o que está acontecendo do meu lado, né? Então, o outro está aqui, vem chegando, vem sentando, e eu estou aqui, digitando, envolvido, ou então passando o meu dedinho ali, olhando as coisas, eu simplesmente não percebo mais a presença do outro, né? Eu fico isolado em meio à multidão. E você comentou, e isso sim traz um processo de aceleração mental, de um processo... Você sabe que hoje os colégios nunca detectaram tantas crianças com hiperatividade. É a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente está no celular, então é muita coisa que parece que não é. Mas quanto de imagens o seu cérebro capta? Não, mas eu estou só procurando uma coisa. O cérebro, ele não fica procurando uma coisa, ele registra todas as imagens que você viu, só naquela rolar de dedo. Aquele dedo que vai levantando. Então, isso tudo impacta diretamente a mente e, consequentemente, o relacionamento. Misericórdia. E a gente fica com várias conversas ali também ao mesmo tempo, né? Sim, e manda frases na caixa errada, né? E dá BO. Não, e a outra geração tá mais. Eu estava agora vindo de um voo e eu estava com um adolescente na minha frente, assim, no banco do avião. E ela estava... Sabe onde fica aquele vão? E ficou justamente do celular dela. Não que eu era curioso, mas o que me chamou a atenção é que ela conseguia... Ela ia em 4 redes diferentes, ela conseguia printar e uns atalhos que eu nunca vi no celular. Ela botava o dedo aqui, ó, numa rapidez que ela filmava, tirava, já colocava um filtro. Ela conseguiu fazer, talvez o que a gente faz em 2 horas, ela fez em 5, 6 minutos, assim, Nossa, gente, ao mesmo tempo. Em mim causa bastante aflição. A gente continua discutindo esse assunto por aqui e na volta a gente tem uma dinâmica muito legal de alguns combinados que podem ajudar o casal a resolver esse problema do celular. E aí, que tal aprender com a gente? O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. O nosso querido Cris gosta de falar, e aí, já fez seu chazinho? Agora eu te pergunto, já fez o seu? Porque do lado de cá tem.
Aqui eu tô bebendo um chazinho de hibisco com cranberry. E eu falei pra vocês hibisco para energia anteriormente no primeiro bloco, mas não, é diurético. Então eu vou beber bastante para ver se tira todo o líquido retido, né? Muito bom, Matheus tá ficando um expert em chá. É o seguinte, minha gente, esse é o nosso cantinho especial, onde a gente fala com muito amor e carinho sobre os cursos maravilhosos que temos por aqui neste Entre Família. Pois bem, hoje eu apresento a vocês, senhoras e senhores, o nosso próprio curso, que leva o nome do nosso programa. E coisa boa, hein? Entre Família. Olha só, não sei se dá para o nosso Josué querido, cinegrafista, focar. Veja bem, não dá para focar, Josué? Então eu vou aqui pro Sérgio, foca bastante. Olha só, tá vendo essa família aqui toda perturbada, vamos dizer assim, muita confusão, aquela coisa, aquela loucura. Pois bem, a proposta dessa revista é justamente o contrário, tá, gente? É trazer todas as soluções para aliviar esses problemas, né? A gente tem algumas temáticas muito interessantes aqui. A Adilene falou, né, ali sobre como hoje estão os casamentos, né? A gente acaba mandando mensagem em vez de conversar e muitas vezes dentro de casa mesmo, né? As coisas estão se encurtando por aí. E aqui a gente tem um capítulo que fala especialmente sobre a comunicação. A gente tem um capítulo também que aborda como os homens são diferentes das mulheres, né? Homens de barro, mulheres de osso. O amor acabou, e agora? Tem um que fala sobre sexo, tem sobre educação de filhos. Achei aqui, ó, o capítulo 7. Quem se comunica, se explica. Como manter a boa relação aí com a sogra, com o sogro, com todo mundo da família. Cada capítulo aborda uma temática e daí você vai fazer esse curso, tem aqui todas as instruções, você vai responder e vai discorrer sobre o assunto, certo? Ao final, tem um espaçozinho específico para você colocar a sua decisão. Eu sei que está no papel, mas isso é muito importante, sabia? Quando a gente lê algo, absorve e marca aqui, ó. Eu lembro quando eu era criança, né? Sempre cristã, na igreja tinha algumas pregações e o pregador às vezes dava um papel onde a gente fazia o compromisso. Eu achava aquilo lá tão sério e importante, eu marcava e levava aquilo com muito afinco mesmo, né? Porque se eu coloquei no papel, assinalei e entreguei, eu tenho que fazer a minha parte, né? Então eu acho muito legal isso, de você ir lá e dar aquela canetada, ok. Essa é a minha decisão, farei a. E aqui tem um outro também na prática, que eu acho muito legal. E no final tem um questionário para você ver se você aprendeu tudo certinho, se está tudo na ponta da língua aí, né, no bom sentido. E se não tiver, volta e lê tudo de novo. Por isso que a revista é muito bom, né, gente? Porque você pode ter ela aí na cabeceira da sua cama para riscar, rabiscar, grifar, tá? Não é riscar, deixar a criançada riscar e rasgar, não. É para grifar até aprender o negócio, entendeu? Lê e relê. Pois bem, como que eu faço, Suzane, então, para eu ter essa revista aqui em casa? É muito simples. Pega o seu telefone agora, para tudo que você está fazendo. Liga aqui, ó, 12 21 27 31 21. E aí você fala que está assistindo o programa e quer essa revista para ontem. Ah, não tem crédito? Não tem problema. Eu tenho certeza que você tem uma Wi-Fi. Se não tiver, corre e pega do vizinho, tá? O DDD é 12 982 44 4449. Ou então você vai naquela lanchonete, você sabe que é de graça, tá? Salva o número aí, se você está sem internet agora, salva para pedir depois, tá? 12 982 44 4449. E se você já tem internet, já escreve lá e fala, ó, quero receber a revista Entre Família. Vai receber um link, você faz seu cadastro, coloca seu endereço, coloca certinho, tá? Nome, o do bairro, número, para poder não ter erro. E aí você recebe na sua casa, no conforto do seu lar. E quando receber, tá? Depois manda um alô aqui falando pra gente que já está estudando, está participando desse curso, como é que está sendo aí, tá bom? Esse é um presente com muito carinho para que você cresça, aprenda e cresça em abundância, tá bom? E eu gosto de falar isso, né? Enquanto eu fico aqui no meu cantinho, tomando meu chazinho, eu jogo para ele, que está aqui do meu lado. Muito bem, Suza, vai desfrutando desse chazinho. Obrigado a você que está pedindo a sua revista, o seu guia de estudo aqui. E agora, vai para sua casa também, mais informação, justamente. Cris, eu gostaria muito de colocar em prática, porque está sendo danoso aqui em casa esse negócio do celular. Cris, mas estou preocupado, o negócio aqui não tem jeito. Respira fundo. É o primeiro passo para você pedir ajuda, né? Colocar Deus na sua vida, buscar uma profissional. Terapia faz bem. Meu querido, respire isso, mas precisa daquela técnica especial. Cris, o que a gente tem que fazer primeiro? Olha, combinado não sai caro. Vamos aos combinados que ajudam o casal. E a Adilene está aqui do meu ladinho com aqui 5 pilares especiais para a gente poder dar início para essa família disfuncional que não está achando o caminho, né, Adilene? Isso mesmo.
Existem formas de trabalhar e tudo que precisa ser combinado. Às vezes é complicado as combinações serem efetivadas, mas é indispensável. A comunicação, eu costumo dizer, Cris, não dá para resolver nada sem colocar as cartas na mesa e conversar sobre elas. Então, precisa ter disposição, precisa ter maturidade, precisa ter vontade para poder fazer acontecer diferente e fazer funcionar dentro do casamento. Vamos lá. Bora lá então, ó. Combinados que ajudam o casal, 5 combinadinhos. E o primeiro tá chegando na sua casa, Dilene, tá tomando um chazinho com você, conversar justamente sobre o fubbing. Fubbing, isso Fubbing. aí. E aí, vamos conversar esse negócio, porque essa junção desse celular que tem atrapalhado o nosso relacionamento. Exatamente. Eu creio, Cris, que nesse aspecto a gente precisa cuidar. Se o meu cônjuge está ali todo o tempo que eu me aproximo para falar, então eu preciso dizer como eu me sinto. Ao invés de atacá-lo, é muito comum nos relacionamentos, quando eu fico insatisfeita com alguma coisa, eu condenar o outro e falar, você sempre faz assim, você nunca presta atenção em mim, você é muito isso, você é muito aquilo. Então, eu sugiro que, nesse caso, você diga, cada vez que eu preciso falar com você e você fica somente ao celular, eu me sinto extremamente indispensável para você, eu não me sinto bem, eu não me sinto ouvido, eu gostaria tanto de ser ouvida, de ser aceita, de ser recebido por você. Então vamos trocar a condenação, o julgamento por falar sobre o sentimento, por dizer como eu me sinto. Eu creio que isso pode ajudar bastante. Ednei, mas ele não mudou. Uma coisa importante, a gente vai conversar, explicar, não é só com o objetivo do outro mudar, mas com o objetivo de que o outro conheça o que eu sinto e penso em relação àquilo que está acontecendo dentro da relação. A mudança é com o outro, mas a minha responsabilidade é deixar sempre claro quais são os sentimentos do que aquilo está causando em mim. Muito bem, trazer a ciência do que está, né, dos efeitos que está acontecendo com você, porque você vai inflamado com a sua dor e joga sobre ele. É legal, né, essa questão de como você se sente e aí a mudança com a pessoa, trazer essa ciência. Primeiro passo, tá, desses combinados é você trazer a situação real dos danos emocionais que você está sentindo. Segundo passo com a Dilene, hein? Segura aí, bora lá. Combinado não sai caro, atenção freguesia, não levar o celular para a cama. Exatamente. E aí? E tem gente que tem até uma TV no quarto. Exato. E aí? É problema. Eu creio que não é só levar o celular para a cama, viu, Cris? Na minha opinião, o celular não deveria entrar no quarto à noite. Né? Tudo bem, durante o dia vai pegar uma coisa ou outra, mas eu creio que o celular precisa ficar fora do quarto. As horas, muitas horas no celular. Os especialistas costumam dizer que a gente precisa deixar de pegar o celular pelo menos 1 hora antes. Alguns pedem 1h30, outros pedem 1 hora antes de adormecer. Isso porque a gente tem prejuízos terríveis através da luz do celular e toda a movimentação. O que acontece ali? O cérebro fica muito agitado com a quantidade de informação que a gente vai absorvendo enquanto está olhando a tela do celular. Essas informações, elas agitam o cérebro e você demora a vir baixar aquela questão para poder você pegar no sono. Esse é um prejuízo. Outro prejuízo é que você vai demorar muito a entrar no sono profundo, que a gente chama REM, o movimento, né, dos olhos que fazem você entrar naquele sono mais profundo, que é o sono do descanso. Muitas horas com aquela luz nos olhos vai perturbar isso aí. Então, por isso que a gente tem gente extremamente estressada, acorda de manhã e fala, parece que eu não consegui dormir à noite. Muitas vezes o uso do celular está contribuindo fortemente para isso, né? E um terceiro aspecto ainda é que a gente precisa da melatonina, que é uma substância que o organismo ele produz através do escuro, né? Quando vai ficando escuro, então o cérebro entende que está na hora de descansar, produz a melatonina. Essa luz do celular, ela quebra essa informação. Então, a pessoa fica demorando a pegar no sono. Eu fico sem sono, então eu aproveito e vou mexer no celular. Isso vai se potencializando, vou ficando cada vez mais sem sono. Troca pela leitura, por exemplo. Exatamente. Né? Eu costumo brincar e dizer assim, vai ler a Bíblia que você vai ter sono rapidinho, né? Porque se tem uma coisa que o povo não consegue fazer à noite é ler a Bíblia, porque dá sono. Então pronto, é um bom remédio a troca, né? Então o celular deve realmente ficar longe da cama, porque esse é o momento em que quando o casal vai para a cama, o casal precisa
precisa de interação, o casal precisa ter um momento para conversa. É a minha famosa regra de 3, 20 minutos por dia, precisa acontecer nesse horário. Se o celular vem junto, isso não vai acontecer. Eu sei que para alguns isso vai ser assim, quase que, né, um processo tão doloroso como se fosse amputar um membro, porque o celular quase se torna uma extensão de cada um, né? Mas é preciso maturidade, é preciso consciência, é preciso muito amor para poder, a si mesmo em primeiro lugar, para poder tomar a decisão de deixar aquilo que está prejudicando do lado de fora e começar a trabalhar a relação de uma forma melhor. Bora lá, gente, esse pilar foi forte, hein? Doeu? Ah, pegou no canino aqui, ó, foroxó. Mas, ó, às vezes essa pancadinha que dá no canino aqui é porque a gente às vezes aprende com essa paulada. É uma realidade. Questão do celular, higiene do sono, melatonina, o momento fofinho de ter junto, aquele amoncheguinho e tal, casal dormindo em horário diferente. Bora lá em segundo pilar, combinado que não sai caro. Vamos ao terceiro na nossa tarde aqui, falando quando o amante é o celular. A gente está demitindo esse amante de casa, correndo, e ele vai funcionar como realmente uma ferramenta, como vai ser a sua questão original. Definir o tempo de uso do celular em casa, porque, vou dizer uma coisa, Edilene, você começa... Daqui a pouco ficou 2 horas, a noite acabou, cadê o culto familiar? Não conversei com ninguém, não sei o que aconteceu na escola do meu menino. E de repente já está na hora de dormir, cadê a higiene do sono? Infelizmente o celular ele absorve completamente, né? Você vai, ele é inteligente, né? Porque ele vai mandando para você aquilo que é do teu interesse. Quanto mais você abre algo do seu interesse, mais ele te envia coisas do interesse. Então vai ficando cada vez mais difícil. Definir o tempo de uso do celular, os dois, um combinado. Cris, precisa muita maturidade para fazer esse combinado. Porque alguém diz, você não manda em mim, né? Principalmente pessoas que foram muito oprimidas, educação muito rígida. Então se vê agora casado, dono do próprio nariz, diz assim, é eu que mando em mim, eu fico quanto tempo eu quiser. Mas precisa colocar a mão na consciência e perceber a dificuldade que isso pode trazer para o relacionamento. Muitos casamentos podem acabar ou já estão em processo de finalização. Agora, uma coisa muito legal que eu preciso dizer para você aqui. Adilene, eu tentei combinar com o meu marido, eu tentei combinar com a minha esposa. Ele não combina. Eu já parei, agora o outro não parou. Ó, do pior das hipóteses, você terá um benefício porque você parou. Porque obrigar o outro, lembrando que marido não é filho, esposa não é filha. Filho a gente diz, não vai usar, a gente desconecta, a gente boicota o Wi-Fi, a gente não paga a conta do celular deles e tira o chip. Ok, é filho, mas de marido e esposa a gente não faz isso, né? Eu não tenho como pegar o celular do meu marido e falar, não, você não vai usar porque eu vou agora arrancar o chip. Isso não funciona dentro do casamento. Então, precisa ser um acordo e aí eu digo que entra bastante alguns pilares importantes. Primeiro, o temor ao Senhor, né? Que é o Deus do casamento, é o Deus da união. Então, o que a gente está fazendo dentro da nossa relação, né? Que tipo de ação a gente está tendo para, de fato, o nosso relacionamento ser bom o suficiente? Então, a gente precisa trabalhar sempre com essa maturidade. Os imaturos vão ouvir isso aqui, já vou logo diagnosticar, né? Os imaturos estão do lado de lá escutando e falam, isso aí não funciona nada disso, aqui em casa não funciona, porque eu faço bem o que eu entendo. Ok, você também vai colher. Eu sei dividir as coisas. Geralmente o viciado tem essa frase eu tenho boa, controle. né? Quando eu quiser parar, eu paro, né? Geralmente o viciado tem essa expressão. Infelizmente não funciona assim. Quando eu quero parar, eu não dou conta de parar. Vem uma ansiedade tremenda que toma conta de mim e quando muitas vezes eu fico alerta, o casamento já era. Esse é o grande problema. O outro já foi, já falou tanto, já pediu tanto, já conversou tanto. Saturou. E tal, que acabou, não quero mais tentar, aí já tá fora. Então, aí a dor é muito grande, sabe? Tô acostumada a trabalhar com casais onde já trazem a dor. Porque realmente não prestaram atenção. Mas Dilene, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não fazia um programa sobre isso, né, Cris? Já estava tudo de barbado. Não barbado. é fácil, mas é transformador quando você começa a realmente focar naquilo que importa. Vale a pena, meu querido. É isso aí, tá? Agora, sentindo o cheiro da fumaça quando a casa já queimou, mas mesmo que a casa está queimando, ó, vamos lá, essa casa dá para erguer de novo, bora lá, mas ó, só está acendendo, não leve como brincadeira. Mais um pilar aqui pra gente, Dilene tomando um chazinho com você na sua tarde. Deixar o celular longe nos momentos de conversa e colocar alguma... Eu sei que Deus é pedagógico, né? No deserto fez levantar uma serpente para a gente poder lembrar que tinha Deus e mandou uma nuvem lá para largar comida, ainda o povo foi lá e adorava um boi. Esse é o ser humano, né? Foi lá buscar os 10 mandamentos para o povo.
Mas eu acho que usar algumas questões pedagógicas, o pessoal fala que cada família tem um contexto, mas ter a caixinha para todo mundo deixar. Ah, quando for a refeição, ninguém toca no celular. Começar a escrever esse livro de regras e principalmente começar a escrever isso aí, quais os momentos que eu quero resgatar? Porque se você fizer uma coisa muito rígida de início, você tem que ir conquistando essa casa aos poucos, né, Edilene? Com certeza, Cris, é importante o que você disse. Deixar, isso é combinado, né? Tá aqui, são os combinados que tem que fazer. Galera, vamos fazer o seguinte, então para a mesa não vai o celular, para o quarto não vai o celular. Uma semana, vamos lá, vamos contar aí. Tem até um negócio legal assim, amor, se a gente começar a conversar e você pegar o celular, R$10. Vamos fazer um esquema, né? R$50. Se você achar que R$10 está pouquinho, 50 vai dar uma segurada, né? Opa, R$50 se eu pego o celular na conversa. Então, a gente colocar modo avião para ter uma conversa interessante, porque a dificuldade com o celular, às vezes, não é nem segurar o celular, mas se o troço vibra, eu quero saber quem é que está me chamando, quem é que mandou, quem é que falou. Então, seria bacana combinar essa regra, né? A gente vai ter o nosso momento todos os dias, 20 minutinhos é suficiente para o casal e o celular fica lá meio longe ou fica em modo avião, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui. Amor, eu só preciso conversar. Uma coisa bem legal, acabei de lembrar, assim, se você está do lado de cá e é o outro que fica com o celular e você está aqui e quer ser ouvido, você começou, não continua, não continua. Comecei a falar, você pegou o celular? Eu paro na hora, né? E fico lá pertinho, parada. Porque não tem coisa que incomoda mais do que eu estar com o celular ali mexendo e você falando, então eu não dou bola. Mas na hora que você parar e permanecer aqui igual uma estátua, eu... O que foi? O que é? Não, eu preciso só falar um pouquinho com você, estou aguardando você finalizar. Então, isso às vezes envergonha, sabe? Sim, E traz a pessoa e até uma certa educação Exato. de tratar. E também uma valorização. Limite. Eu não me divido com esse aparelho aí, eu estou aqui, eu sou plena, então finalize que eu aguardo, eu estou de boa aqui esperando. Gostei dessa visão, hein? Sou pleno, não me divido com esse celular. Limites, colocar limite. Exatamente. E essa valorização. Direne, espetacular. Vamos agora, ainda temos mais um contexto aqui, vamos lá, hein? Combinados que ajudam o casal. Respeitar a privacidade, ou seja, é uma só carne, mas existe uma individualidade. Deus também não atende um casal, ele atende individualmente, cada um abençoa esse casal. Deus sabe disso e a gente tem que respeitar. Como é que a gente respeita a privacidade e busca atenção ao mesmo tempo, Dilene? Esse é um fator que traz tanto problema, Cris, que chega a me dar uma coisa aqui para falar para vocês sobre isso, porque... Eu penso que tem dois aspectos importantes e vamos pontuar essas duas questões. Respeitar a privacidade, essa coisa da gente ficar indo atrás. Você sabe que aqui no Brasil foi feita uma pesquisa e diz que 62% das pessoas vão atrás das redes sociais dos namorados. E 67% vão atrás das redes dos ex-namorados. Acredita disso? Então, as pessoas ficam mais preocupadas quando são ex de futucar lá a rede social, de cutucar para saber o que está acontecendo. Isso aqui dentro do casamento, eu recebo centenas de pessoas. Meu marido põe senha no celular e não me dá a senha. É uma faca de dois gumes. Às vezes há algo a esconder. E às vezes o outro é tão xereteiro, conhece essa palavra, né? É tão futiqueiro que me dá um tempo e me deixa com as minhas coisas aqui, né? Eu costumo dizer assim, até que haja uma razão real para eu desconfiar, eu estou confiando, entende? E eu vou te dizer uma coisa que talvez não vai ser agradável, mas como a gente está aqui e o pessoal está em casa, nada vai acontecer comigo, né? Então, eu vou dizer mesmo. Celular de casal, a gente pode e deve saber a senha do outro. Não é para ficar pegando e futucando no celular do outro, mas a gente tem a senha. Quando eu não tenho nada a esconder, eu não tenho problemas que o meu marido tem a minha senha. Ele confia em mim e não fica pegando o meu celular. Outro dia um rapaz me disse assim, eu não posso dar senha para ela porque é coisa do meu trabalho que tem lá dentro e ela não pode ver. Então eu fiz a pergunta, e você trabalha onde? Na CIA? FBI? FBI? Deve ser, porque realmente é um segredo. E aí, né, um agente federal, etc., não pode mesmo. Mas fora disso, se não é funcionário da CIA ou do FBI, o casal precisa ter a possibilidade de acesso ao celular. Isso não quer dizer que não é privacidade. O que eu não posso é, você vai tomar banho, eu pego o seu celular escondido, eu fico olhando e quero ver o que tem aqui. Não, eu posso ver na presença. Sabe o que eu falo? Uma frase para você pegar, uma frase minha. Eu digo assim, ó. O seu namorado é um 007 ou um 71? Depende do número aí, entendeu? Então, ó, é 007 ou 171? É o que eu sempre falo. Então,
Eu também lá em casa, minha senha tá solta, tá tudo tranquilo. Meu marido sabe, meus filhos sabem, não há nada para esconder lá. E nem por isso eles ficam com o meu celular o tempo inteiro. Mas eu não preciso carregar ele para o banheiro, eu não preciso carregar ele para a cama, eu não preciso carregar ele. Ele fica lá, se eu preciso eu vou lá e pego. Então o que causa essa angústia nas pessoas, né, nos cônjuges, é aquele amor desesperado pelo equipamento, pelo aparelho, né, e que ninguém pode chegar perto. Isso já diz pra gente que tem alguma coisa lá que não pode ser visto. Não precisa ser um especialista e nem um terapeuta para poder adivinhar isso, né? Eita, gente, não é fácil. Você tá sempre na migalha, sempre vigiando. Que tipo de relação? Desgastante, é um peso. Mas bora lá, antes de ir pro intervalo, vamos recapitular aqui. Olha só, combinados que ajudam o casal. Conversar sobre o fubbing, não levar o celular para a cama, definir o tempo de uso do celular em casa, deixar o celular longe nos momentos de conversa e respeitar a privacidade. 5 pilares que você teve a Adilene sentadinha com você e ainda ela vai responder as suas dúvidas. Você tem dúvida? DDD 12 983 15 0249. Tem algum problema? Manda de forma anônima. A ideia é ajudar você. A gente não sai daí, tá? A gente faz um pequeno intervalo e volta já já. Entre Família está de volta. Hoje estamos falando aí sobre o celular, seu amante, né, nas relações. A gente vai dar uma pausa nesse assunto, porque agora, com muito carinho, que a gente exibe mais um episódio da série que a nossa repórter Maureen Fernandes está produzindo. Então pode rodar mais um episódio da série Cidadania. Quem nunca deu um jeitinho para conseguir algo que precisava muito? É uma vaga para consulta, um caminho proibido para chegar mais rápido. O nosso jeitinho de querer sempre estar por cima faz até com que a gente tire onda de quem se deu mal. Hoje eu vim pra rua para saber o que a gente já nem acha tão errado, o que a gente acha errado, mas faz, o que não dá para fazer de jeito nenhum para se dar bem. Tá preparado, Mikael, ou não? Acho que não, mas sou brasileiro, fazer o quê, né? Vamos embora então. Primeira, conseguir uma consulta mais rápido porque conhece alguém que trabalha no local. Acha errado, mas fácil. Fácil. É mesmo, cara? Aham, pior que sim. Agora, Tem que adiantar meu lado também. quem não quer se dar bem, né? Não faço de jeito nenhum. Por quê? Mas tem gente que precisa mais às vezes, né? Ah, eu não faço. Não? Não, De jeito nenhum. De jeito nenhum. não. Porque você tira a oportunidade das pessoas que de fato precisam. Às vezes, você tá precisando daquela consulta, mas tem gente que precisa bem mais do que você. A necessidade do outro pode ser bem maior. Não acho errado. Não acha errado? Não acho errado. Um caminho, você... É um caminho. Porque hoje em dia tá muito difícil você conseguir, assim... Por exemplo, eu fiz uma cirurgia do coração e desde 2019 o médico falou que eu preciso fazer uma nova cirurgia para trocar a válvula do coração. E eu tô esperando, porque é pelo SUS, então quer dizer, né? Esse tempo, às vezes, pode ser que você não consiga esperar, né? Pode ser que você não tenha esse tempo para esperar. Fingir que está dormindo para não ceder o lugar preferencial lá no ônibus, no metrô. Faria, não faria? Eu levanto, às vezes eu já vou em pé mesmo. Tem uma teoria de que nós vamos envelhecer um dia. E eu também já sou mãe, então quando eu estava grávida, é difícil estar grávida com a barriga grande, ir em pé e as pessoas estão fingindo que está dormindo. Eu não faço de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sou mãe, eu acho que a educação dentro de casa tem que começar, princípios, você tem que ensinar seus filhos. Meu filho entra no ônibus, eu falo, ele já sabe, mamãe, não é lugar, não vou sentar. Às vezes eu acho errado, mas faço. Ah, é? Mostra a plaquinha amarela aí pro pessoal, então. Depende da pessoa também, né? Ih, Depende da pessoa. já fez então, né, Leque? Sim, porque eu tava cansado mesmo. Eu não faço, não. Eu não consigo. Por quê, cara? Ah, teu coração é bom. Se eu vejo uma pessoa que precisa, eu vou sentar. Pode ser, não pode ser especial, não pode ser preferencial o lugar, mas eu vou dar. Sério? Sério, pior que eu faço isso. Olha só. Desde quando eu saía com minha avó, meu avô, que eu via que eles precisavam e ninguém levantava, eu tinha que pedir. Então, eu faço isso já. Ficou marcado em você. É. Fingir que tá dormindo pra não dar lugar preferencial lá no ônibus ou no metrô. Você faria, Reginaldo? Não acho errado, eu já fiz muito. Já fez muito? Isso aí. Olha só, hein? Tirando... Fingiu que tava dormindo pra uma senhora ou pra uma grávida? Isso. Não, grávida não. A senhora, mas não era também tão velha, né? Tira onda, zoar com alguém que foi traído, levou um chifre ou levou um golpe. Não acha errado? Não, eu sou até hoje.
Essa é a graça do brasileiro. Quem mandou ele escolher a pessoa errada? Tirar de brincadeira, se for com os amigos, eu faço. Acho errado, mas eu faço. Ah, eu acho errado, mas assim, eu já tirei uma onda com uma amiga minha. Não faço de jeito nenhum. Não ia. Respeito, então, quem levou uma puxada de tapete. Respeito, com certeza. Todo mundo passa, né, por situações assim. Fazer o quê, né? Acho errado, mas faço. É mesmo? Às vezes a pessoa merece, né? Mas e se for com você um dia? E aí, o jogo vira? Claro que já vira, né? Quer levar vantagem em tudo, certo? Aí é outra coisa, eu acho muito errado. Já diria a música de Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané. Até mesmo a arte exalta o esperto e diminui quem não joga esse mesmo jogo. Mas de onde que vem esse nosso jeitinho brasileiro? Todo malandro de ser. Que fala muito do nosso lado latino, então não só dos latino-americano, mas também uma herança italiana, uma herança portuguesa, que é um pouco diferente do modus europeu anglo-saxão, né? Então, de ingleses e alemães. E também tem origem numa outra fase brasileira, que é a fase do coronelismo, não é? Em que havia efetivamente uma troca de favores. Os coronéis precisavam de votos para se manter coronéis e eles faziam favores àqueles que eles queriam manter como seus eleitores. Eu acho que é difícil a gente falar do jeitinho brasileiro. Eu vejo prós e contras nisso, então tem coisa que eu gosto, que é bom ser flexível, mas às vezes a gente sabe também que vai para uma malandragem um pouco mais pejorativa também, que acaba prejudicando algumas pessoas. Existe uma grande rede de lanchonetes, que ela é mundial, e que, não sei se você sabe, que parece que no Brasil é o único lugar que existe o especial, que você pode pedir o especial. Porque em todas as cidades do mundo, é assim, o sanduíche é feito pão, carne, queijo e picles. No Brasil você fala, eu quero sem cebola, eu quero sem picles. Eles não conseguiram entender a lógica que o brasileiro funciona. Porque para tudo nós temos uma vírgula. Nós temos dificuldade de lidar com regras. Então a gente tem o famoso, olha com quem você está falando. Mas será que não dá para dar um jeitinho? E isso tira toda a credibilidade de um povo que não é capaz de seguir regras simples. Desde que tirar o picles de um sanduíche. Todo mundo quer se dar bem e não tem nada de errado nisso. Mas qual a diferença entre ser inteligente e ser esperto, corrupto? O espertalhão é aquele que sempre quer dar um jeito. Então, vamos supor, tem uma fila. Todo mundo segue a regra da fila. Ele dá um jeito e diz que a perna não tá bem, ou ele diz que a mãe tem 70 anos para passar. Isso é vergonhoso, porque assim, você querer ser o espertalhão significa que você não consegue ter a dimensão do que é viver em sociedade. O homem inteligente, ele soluciona as questões com base no bom argumento, argumentos técnicos, argumentos científicos de natureza social, que são fundamentados, inclusive, na legalidade, na boa conduta, na ética, na moral. Isso faz o homem inteligente. A gente não pode ter isso como, nós não somos um bom país. Nós temos pessoas muito dignas. Mas o que acontece? Não é que os outros países, as pessoas não são espertalhonas. É que dói no bolso. Então, as multas por jogar papel, as multas por você tentar fazer corrupção, lá as multas são mais severas, as consequências são mais severas. Então, acho que vai muito dessa discussão do que é ética, do que é o bem comum, né? Gosto muito do conceito de república, da coisa pública, da qual todo mundo vai se beneficiar. E entender que, tudo bem, você pode ter aqui, querer ser espertão, e aqui você ter um benefício em curto prazo que seja melhor para você, mas, na verdade, no longo prazo, você está se prejudicando de qualquer forma. Não é um problema querer se dar bem. Nós queremos que realmente que todo mundo seja capaz de ter direitos iguais. Mas você não pode ser o espertalhão.
Imagina só se a gente pudesse voltar lá atrás e começar tudo de novo, do jeitinho certo. Na impossibilidade de começar do zero, é preciso reagir com as ferramentas que temos disponíveis hoje. Não vai mudar? Muda, mas é que tudo que para mudar precisa de uma coisa que se chama educação. É isso, né? Acho que a educação não é o único caminho, mas eu acredito que seja o principal. E eu acredito na educação ao longo de toda a vida, né? Mas quando a gente começa desde a escola ela é esse microcosmo, né? Ela é uma pequena simulação da nossa sociedade. Minha esperança se baseia na educação. Então eu tenho estimulado na vida pública, tanto políticas públicas, quanto conteúdos da educação formal, porque eu não vejo outra porta senão a educação para transformar realidades. Investir na educação de um país é mudar as experiências e as memórias de um povo. A gente tem que ter orgulho de quem nós somos. Então, essa coerência social que a gente vem buscando, ela só vai se dar quando uma pauta como cidadania e viver em sociedade fizer parte da rotina estável de uma instituição que se dispõe a ensinar e aprender. Os programas de escolas no Brasil inteiro deveriam priorizar o convívio e a questão das relações. No próximo episódio, vamos conferir juntos o poder transformador da educação para a cidadania. A gente se encontra lá. Tchau, tchau! Que legal! E olha só, mais legal ainda, que ela tá aqui comigo para um bate-papo. Pois bem, a repórter e produtora dessa série. Seja bem-vinda ao Entre Família. Obrigada, Suza. Eu amei o cantinho do chá. Né? Você vê? Amei. Eu gosto de estar lá também, mas aqui ficou muito legal. É especial, né? Uma coisa fina. Me senti toda. Mauri, me conta, primeiro, parabéns pela série. Que material enriquecedor. Como que surgiu essa ideia, né, de fazer uma série sobre cidadania? Na verdade, foi uma conversa que a Ana estava tendo comigo desde o início do ano. A Ana, nossa diretora executiva, que às vezes está aqui com o Cris, o pessoal de casa já conhece, e ela falou que teve uma ideia. Eu lembrei da professora Cláudia, que veio aqui algumas vezes, Cláudia, aquela convidada de cabelinho vermelho. A Cláudia tem algumas coisas que a gente podia puxar para a cidadania. Vamos criar uma ideia. E assim a gente foi conversando e foi muito natural. Criamos 4 episódios e aí eu encontrei a Cláudia pela primeira vez. Na verdade, falei com ela, né, virtualmente, e ela explodiu minha cabeça. Maravilha. E foi uma coprodutora voluntária. Queria deixar aqui meu agradecimento à Cláudia. E criamos aí essa série que semana passada passamos pela definição do que é cidadania. Hoje, jeitinho brasileiro, né, os conflitos com a cidadania. E mais pra frente aí na nossa conversa eu vou falar o que vem. Falar. O que vem, você até deixou um gostinho aí, né? Que a Cláudia até deu a deixa de que a educação, a outra especialista também, que eu esqueci o nome, a educação é o principal, né, fator que pode realmente mudar alguma coisa. E você vai falar sobre isso no próximo episódio, né? No próximo episódio, exatamente. A gente vai falar sobre o poder da educação na transformação, né, para sermos cidadãos melhores. E aí vou dar um spoilerzinho. Diga-me. A gente foi numa escola em São Paulo que aproveitou a onda das eleições, né, que foi há um tempinho atrás, e criou uma eleição de mentirinha na escola, e os alunos que foram os candidatos, os mesários, o pessoal da campanha. E com urna eletrônica e tudo? Urnas eletrônicas de verdade, o TRE é impressionante. Eu tô falando muito já. Não quer dar spoiler! Olha só. Mas é um dos assuntos, né, de cidadania. Tem tantos que poderiam ser falados, mas aproveitando esse momento que o Brasil estava vivendo, eles ensinaram na prática o que é ser cidadão e o valor do seu voto para os alunos, e eu fui lá ver como é que foi isso aí. Tá vendo como a escola realmente, né, muda as coisas para melhor? E o último tem a ver com sustentabilidade, é isso? Isso. Esse é muito interessante, vou deixar só um gostinho para todo mundo também. Nós fomos visitar uma ONG que cuida das carrocinhas dos catadores de lixo.
Então, eles devolvem aí a autoestima dos catadores, arrumando as carroças e fazendo pinturas, né, criativas. As pichações são encaradas de um jeito negativo às vezes, mas aquilo ali deixa bonito, dá uma arte pro instrumento de trabalho dos catadores, e vocês vão ver alguns números assim assustadores do quanto esses catadores são importantes para a reciclagem no nosso planeta. Então, eles estão devolvendo ali autoestima para pessoas que têm um papel importante na reciclagem do nosso planeta. Vocês vão ver como é que isso funciona. Valorizando o trabalho deles, né? Isso mesmo. Mauri, agora conta pra gente essas coisas de bastidores que ninguém conta. E outro dia você teve uma matéria aqui sobre os cães, né? Que ajudam no processo de terapia, cães terapêuticos. E aí você soltou na matéria, né, o capote que você levou de um dos cachorros, que eu adorei, achei super legal. Meu joelho tá até hoje doendo. Doendo? Ela poderia ter ocultado? Poderia ter ocultado, mas você colocou lá. Então, assim, teve algum perrengue, alguma situação engraçada nessa produção? Assim, na verdade, eu mais aprendi e me diverti. A Patrícia, nossa diretora, que fala, se diverte, aproveita e se diverte quando estiver fazendo. Tô entendendo agora esse conceito. Mas, assim, é um assunto sério, mas, ao mesmo tempo, eu tentei deixar leve para as pessoas. E aí, vocês viram a abertura desse episódio, era na 25 de março. Aquilo ali é a ladeira Porto Geral, que é o nome? Ali na descida para 25. Gente, tinha muita gente. E aí, o nosso cinegrafista, conhecido como Morcego, nosso cinegrafista aqui, eu falei assim, Morcego, eu tô pensando em gravar na ladeira Porto Geral. Aí ele, você tem certeza? Aí eu, sim. Ele, mas vai fazer muito barulho. Eu falei, mas a gente tá falando de gente. Então, tudo bem, né? Não tem problema, ele, você assume o risco das vozes? Eu falei, mas é isso que eu quero. Então, vamos. E ele, incrível, topou, foi junto. Queria até agradecer aqui ao Luiz Ricardo, o nome dele, que a gente chama só de Morcego, pelas imagens incríveis que ele fez e por ter topado ir comigo lá na 25 de março. Quem é aqui de São Paulo conhece, uma rua muito lotada, e fazer essas gravações que ficaram muito legais. Que demais! E para completar esse time, né, que não é feito só por uma mão, tem também a nossa editora, acho que foi a Rízia que editou esse material para você, né? Incrível! A Rízia, você de casa acompanha sempre o resultado final, mas são muitas mãos. E a Rízia faz todo esse jogo com a gente. Você já fez produtos com a Rízia? Você Sim, a Rízia é maravilhosa. Um beijo para você. Eu falava para a Rízia que é o seguinte, cara, você parece que sabe me ler. Eu dizia exatamente. As coisas, a gente coloca tudo muito certinho ali no projeto que a gente quer, imagem, não sei o quê. Mas parece que ela conseguia entender a vibe, vamos colocar assim, do que eu queria traduzir. Acho que ela consegue captar essa sensibilidade que a gente pensou para o material, para a matéria, para a série, enfim. Eu achava essa expertise artística dela muito legal. Só um último comentário. A Rízia é uma grande entusiasta do conhecimento, né? Total. Então, ela se divertiu junto comigo, tentando levar um conhecimento sobre cidadania com as pessoas, com o trabalho dela, né? Eu fiz minha parte, ela fez a dela, mas as duas juntas pensaram aí como informar as pessoas do que é cidadania e como ser um cidadão melhor. Então é isso, olha só, a Maureen já inclusive comentou aqui com a gente, ela deu alguns spoilers, nem tanto, né? Mas ela já contou que vem aí. O primeiro, se você não viu, tá? Corre lá no ntplay.com, vai na playlist do Entre Família, inclusive tem a minha fotinha com o Cris. Ou então pode ir no YouTube, na nossa playlist, e você assistiu o primeiro episódio, que foi uma contextualização do que é cidadania. Agora a gente viu sobre o jeitinho brasileiro. Vem aí sobre educação, né? E esse episódio na escola com as urnas eletrônicas. E depois o episódio sobre sustentabilidade. Sempre aqui, às segundas, né, Maureen? Sempre às segundas. Sempre às segundas a gente vai exibir esse episódio dessa série maravilhosa que a Maureen produziu pra mim e pra você. Eu falo pra mim porque a gente aprende muito também aqui quando tem um material, né? Por exemplo, sobre a consulta médica. Eu falei, gente, nunca parei pra pensar nisso. Você viu que nem as pessoas foram surpreendidas, você percebeu ali? Sim, às vezes contraditórias de si mesmo. Mas era isso que a gente queria, que todo mundo se identificasse, porque todos nós temos um pouquinho desse Sim, jeito. muito. E a gente até comentava aqui enquanto estava passando o episódio, nessa nossa experiência nos Estados Unidos, né? Tanto eu quanto a Mari, a gente já esteve lá.
E a gente fica naquela tensão de cumprir todas as regras, coisas simples como, por exemplo, atravessar a rua. Porque lá, se você faz errado, você é penalizado. Você ganha uma multa como se fosse um carro. Exatamente. E aí você fica assim, meu Deus, me ajuda. Primeira coisa, lembra de todas as regras e cumprir todas as regras. Você fica assim nessa tensão. Aqui no Brasil a gente dá uma jogada, né? Mas lá, se não, é como uma das especialistas disse, né, Maureen, a penalidade chega. Dói no bolso. Dói no bolso. Obrigada, viu? Obrigada a você. Parabéns Adorei. pelo material. Volte mais vezes, Pode sempre deixar. que quiser, para tomar um chazinho de hibisco. Agora eu volto ali para o nosso cantinho. A Maureen vai voltar para as atividades dela, porque não para, né? Vida de repórter é aquela loucura. E aí eu volto aqui com o meu companheiro de todos os dias. Tava aqui, ó, focado nessa entrevista, E a nessa nossa- série. Tava Show acordado? de bola. Acordadaço. Ah, Você acha que bateu um soninho, um pouquinho de leve. Eu? É. Que Foi sono, um pequeno que o quê? olhar, Capaz. um sono. Você estava Capaz. sonhando com essa série, mas estava tudo bem. Vambora, você de casa tá. Acorda, mulher, Isso é bora porque lá. é segunda-feira ainda, hein? É segunda, mas estamos no final do ano. A gente tá. Semana que vem já é um ano de ação. Daqui a pouco aqui a gente recebe a cestinha. Uma cestinha. Daqui a pouco tá na hora de pegar esse. Cestinha, aquela cesta pesada. Vocês estão, né? Nossa, a gente tem uma Sabe o que cesta eu faço? maravilhosa aqui no Novo Tempo, hein? Eu ganho várias coisas Fim de ano. saudáveis na cesta, mas tem coisas que ali que eu não como. Dá pra quem? Não, como eu vou de viagem, eu chego assim, ó, minha sogra. Aqui, ó. Ah, Ó. não, agora você... Aí chego pra outro, olha o que eu comprei pra você. Eu saio no caminho presenteando como se eu tivesse comprado. Hã? Agora já era. Não tá olhando hoje, eu sei que hoje ela não tá. Né? Mas não me envia esse link pra Eu ela. vou mandar, vou O quê? achar lá na rede social e falar, você assistiu esse episódio, super legal. Ah, é bem. Você não, eu sei que você não guarda segredo. Lá vem, Você não guarda segredo, né? Olha, vamos Vai ter um mandar. programa dia 28, você vai ver por que ela não guarda segredo. Mas aí eu guardo, tá? Só dia 28 que você vai ficar sabendo. Dia 28, ela não guarda segredo. Você agora na tela do programa. Há controvérsias, viu, gente? Pergunta pra Yasmin, pra ver se ela concorda com você. Vamos lá. Sandra Rosa está conosco. E aí, Sandrinha? Boa tarde. Tudo bem com vocês, lindões? Agora ficou bom, né? Gostei demais, Espero que Sandrinha. Tá Deixa no eu ler aqui, plural, por favor. né? Deixa Tá eu no ler. plural, Isso, então, exatamente. se Te estende- inclui também. se estende a mim. Não sei por quê, chama-se Obrigada, misericórdia. Sandra. Então tá. Obrigada, bom, Sandra. aqui na minha casa tem mais diálogo quando estamos todos juntos, sem tecnologia. Isso aí. Se o celular estiver no meio, rapaz, ninguém fala nada com ninguém. Me sinto sozinha em um deserto. Sandrinha, isso aí não é só na sua casa, não. Se às vezes você não pegar esse bichinho pelas orelhas e fazer ele ser só uma ferramenta, ele pode dominar você. Deixa eu perguntar uma coisa pra Dilene sobre isso. Dilene, é uma fuga? Pode ser. Talvez. Sim. Pode ser sim também, né? Pode ser várias coisas. Pode ser insegurança, eu não sei o que fazer, então eu me absorvo no celular. Pode ser um medo. Fuga, ela vem... Fugir significa que eu tô com medo de alguma coisa, né? A gente só foge quando tá com medo. Ou então, sei lá, porque tá tão desconectado que, né? Não necessariamente o medo, mas a desconexão é tão grande que parece que não tem assunto. Eu penso que algumas coisas. Eu não sou muito bom de papo, de falar de mim mesmo, dos sentimentos, das emoções, então eu posso utilizar esse aparelho para fugir desse confronto de emoção e sentimento. Fico ali com ele. Eu posso simplesmente me habituar mesmo a esse aparelho. Eu acho interessante, acho bacana, tem um monte de coisa que me interessa, vou me envolvendo mais do que eu deveria e acabo perdendo a oportunidade de compartilhar a vida com quem está do lado. Obriga muito e aí... Outra razão pode ser assim, a gente sempre que começa a conversar, vai dar em discussão, vai dar em um problema. Então, eu prefiro não conversar ou então mando mensagens por aqui para evitar os conflitos. Podem ser muitas as questões, ou simplesmente a imaturidade mesmo. Eu estou dentro de uma relação, eu sei que para ter um relacionamento forte e saudável eu preciso interagir, e eu sou imaturo, eu não tenho consciência disso, eu fico ali como uma criança, brincando de joguinho ou vendo coisas que realmente não pertencem à minha idade, como um adulto responsável que constrói um relacionamento. Eu acho que basicamente bate nessa questão. E eu queria te perguntar, parece que tipo assim, ó, se a gente pegasse esse caso isolado e jogasse para 20 anos atrás, não estou ocupando tecnologia. Mas a gente diz, nossa, vamos dar jeito. Só que, se você olhar para o lado, é contramão tentar fazer o certo, porque normalizamos o comportamento. Porque eu sou uma pessoa que falo demais. Quando eu ia num banco, eu não vou mais no banco agora, na internet pago todas as minhas contas ali, mas quando eu ia num banco... Nossa, você ficava na fila horas conversando? Eu ia para academia, voltava sem fazer um exercício. Eu tive que focar, por quê? Ficou conversando? Não, fulano, acabou meu horário de ir para casa. Por quê? Só que as pessoas absorviam isso. Hoje é muito estranho você estar conversando num banco, porque ninguém está se olhando.
Você para... Não, ninguém se olha. Mas aí o que você faz? O quê? Você fica caçando... O quê? Eu não vou mais em banco, não vou mais em lugar nenhum. Mas eu ainda tento puxar uma conversa. Sabe qual é o diferencial? A gente não tinha tecnologia do passado, se utilizava de outras coisas. Eu creio que hoje o que faz a diferença é assim, ó. Eu estou absorvida no meu aparelho celular e tá aqui. Aí você pontua isso. Amor, quero conversar com você. A gente pode trocar... Puxa vida, realmente eu estou exagerando. Então, eu tenho essa consciência. Não, claro. Agora, a imaturidade faz eu falar, o que eu estou fazendo demais? Não estou fazendo nada demais, eu estou só vendo aqui. Todo mundo faz? Todo mundo está fazendo. Que bobagem. Então, assim, eu não quero nem ouvir o que não está legal, sabe? Então, eu acho que isso é o que traz mais prejuízo. Se não fosse o celular, seria outra coisa. Entende? Esse casamento é um casamento que teria problema. Se não for o celular, vai ser outro aspecto. Mas vai ter dificuldade. Porque quando há essa consciência e a maturidade, e eu sou alertado, eu respiro fundo, acordo e falo, é verdade, eu acho que eu tô demorando mais nisso do que eu preciso, eu realmente estou tomando um rumo que não é o rumo ideal, eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso e eu tomo outra decisão. E é o que você falou, Dilenice, é quando a pessoa tem a maturidade de entender que ela precisa se esforçar, você que fala, né, sangue, suor... E lágrima. E lágrima. Tem que se empenhar, e aí quando você está empenhado, você ouve o outro. Quando você não quer trabalhar naquela relação ali, você tende a realmente defender as suas questões, porque somos egoístas. É porque mulheres que casam com meninos não conseguem ser felizes no casamento. E homens que casam com meninas não conseguem ser felizes no casamento, porque meninos e meninas não estão prontos para casar. Homens e mulheres estão prontos para casar. Infelizmente, alguns homens se casam com meninas e algumas mulheres se casam com meninos. E aí vem todos os problemas. Porque quando você coloca isso na mão de uma criança, ela não quer largar de jeito nenhum. Já viu uma criança de 5, 6 anos berrando, gritando, quando o pai vai tirar o celular? Tá no restaurante para comer e tal, não sei o quê. Não. O adulto só não faz essa cena assim, mas faz bem parecido. É o processo da infantilidade dentro de um adulto. Sinceramente. Eu acho que agora o nosso auge da conversa foi esse aqui. Foi. Esse aqui, para mim, se você tivesse que chegou agora no programa e pegou essa frase, não entendeu nada. Para mim, essa questão. Hoje, temos uma dificuldade, porque nós temos adultos infantilizados em todos os quesitos. E uma sociedade que normaliza isso, né, e usa subterfúgios para outras coisas, para dizer que está tudo bem e tal, para assumir que esse é um papel normal. E tanto é que eu acho que se não fosse o celular, seria outra coisa, né? É o seguinte, acho que a gente tem que fazer um intervalo, né, diretora? Eu tô ali olhando no relógio. Ela disse alguma coisa aqui no ponto, eu acho que é um intervalo. E na volta a gente finaliza essa discussão por aqui, a gente traz mais interações também. Então, continue ligadinho para ver o desfecho desse assunto, tá bom? Não saia daí. Muito bem, estamos de volta. É verdade. Feliz da vida de estar com você aqui na Novo Tempo, canal da Esperança, Entre Família na Sua Tarde. Você sabe que está chegando a hora, hein? Dia 26 tem a edição desse ano do Anjos em Ação, essa festa que a gente comemora os feitos pelo Anjos, esse processo de sustentabilidade. Ou seja, nós não temos departamento comercial, nós temos os anjos, nos apelidamos de anjos, né? Anjos, na Bíblia, anjo é mensageiro, são pessoas que doam financeiramente para manter a rede Novo Tempo, seja rádio, TV, web, os projetos, inclusive o Entre Família. E todo ano tem o Anjos em Ação, onde nós comemoramos as metas que foram atingidas juntinhos com você e as metas para o próximo ano, ou seja, para 2023. E eu tenho uma novidade para você. Que tal você ver essa festa de pertinho? Cris, eu vou ver dia 26 agora na TV Novo Tempo, né? Sábado à noite às 20 horas. Ótimo, vai acompanhar aqui pela TV Novo Tempo, pela web que vai ter uma transmissão muito bacana. A Rádio Novo Tempo sempre faz também sua transmissão. Todo mundo dia 26. Mas se eu te contar que você pode vir aqui... Não, você está de brincadeira aqui, não faz esse negócio que eu até vou desligar o liquidificador aqui para ouvir você, menino. Verdade. Depois de 3 anos, devido a esse momento pandêmico, né, as portas da Rede Novo Tempo foram abertas e a gente está convidando você para participar. Verdade, verdade. O que eu faço para participar? Você vai ligar 0 Operadora 12 21 27 30 30 e vai dizer o seguinte, olha, eu quero participar. Deu, pronto, o pessoal vai pegar os seus dados e tal. Mas atenção, algo que é muito importante. Primeiro, você tem que amar a Novo Tempo. Eu amo a Novo Tempo, eu quero estar aí, eu gosto demais da rádio, da TV, web. Você ama, ok. E outra é ter disponibilidade de vir aqui. Eu não sei se você está em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia. Você tem que estar aqui dia 26, no horário determinado e tal. Você vem aí e tal, faz o seu cadastro, quem vai estar com você. Então, você é nosso convidado para estar conosco. Os seus apresentadores aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, os cantores da gravadora,
Você vai ver também os testemunhos como está de perto. Você vai estar na plateia do Anjos em Ação, edição de 2022. Liga então, olha, as vagas são limitadas, tá? Liga para lá para ver se tem vaga. Que é rápido, estou falando aqui, o povo daqui a pouco toca. Mas lembrando, tem que amar Novo Tempo. Segundo, tem que ter disponibilidade de vir aqui em Jacareí, interior de São Paulo, dia 26, para participar desse lindo evento. Você é convidado, tá bom? 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou Anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Falando em vidas, obrigado para você que é anjo e faz desse programa um sucesso para manter a gente no ar, tá bom? Estamos juntos. Vamos voltar para a nossa Sala da Verdade, pois estamos aqui com o Dilene. Suzane já está consultando, eu também, que a gente está economizando, é claro que estamos saindo de férias. A gente tem uma terapeuta aqui perguntando coisas dos primos e, claro, colocando uns contextos. A Suzane só fez umas 12 perguntas aqui, que eu já vi, mas isso é muito bom, que você está querendo esperança para o seu relacionamento. Eu também quero para o meu e bora lá. Você foi até gentil, né? Quem dera eu, numa conversa com a Dilene, conseguisse resolver todos os meus dilemas. Não, resolver não, dá uma luz. Ah, uma luz, com certeza. Uma luz Às vezes aqui, bota até um farol. E outra, assim, pergunta quantas luzes a gente tem aqui, quantos programas a gente faz por ano? 250 programas? Vai dar até curto-circuito, de tanta luz. Não, e tu tem a obrigação ainda de saber mais que eu ainda, tá? Aqui há 4. Mas é sensacional, cara. A gente vai aprendendo ao longo desses... Verdade. Quantos programas será que a gente faz por ano? 200 e poucos mesmo. 200 e poucos programas, daí, alguma coisa há de 4 aprender. anos vai fechar, ano que vem vai fechar 1000 programas quase. Legal. Tá aí uma coisa legal. No final do ano eu vou fazer um parecer. Um parecer, um balanço das coisas que eu aprendi no Entre Família. Muito legal. Bom, mas enfim, o tema de hoje, né, falando aí sobre o amante, é o celular. Agora a gente vai para a sua participação em casa. A Dilene já está prontinha aqui para responder a sua questão. Pode colocar a diretora na telinha, por favor. Anônimo, estou acompanhando o programa e o uso do celular foi um dos motivos que levou o meu casamento à ruína. O meu ex-marido saía às 8 da manhã e só voltava às 10 da noite. E quando voltava, ficava o tempo todo no celular ou computador. Eu me sentia tão infeliz e sozinha. Exatamente, né? É isso que a gente está falando o programa todo, né? Às vezes, só há percepção depois que, finalmente, a coisa desandou, né? Talvez ela tenha alertado ele, né? Ela tenha dito, olha, isso não está bom, isso não está legal, eu não estou aguentando e etc. Mas ele não deu ouvidos, ele não deu bola, né? Imagine, isso não é um casamento. Ele passa o dia todo fora e a noite praticamente toda, se é que ela não exagerou ali, né? À noite, todo o tempo, depois no celular e no computador. Não tem como interagir. Deve ter sido uma junção de coisas, mas o protagonista aí, né, como ela coloca, foi o celular, né? Na verdade, não foi a razão, né? Mas o celular tomou o tempo do diálogo, da conexão e do conhecimento. Então, se outros problemas tivessem, mas nesse período que ele está em casa, eles pudessem dialogar e conversar sobre, então as coisas poderiam ter caminhado melhor. Dilene, pegando uma matemática simples, se não fosse o celular, seria outra coisa? Então, qual é o vetor inicial do desinteresse? Vamos supor que, tipo assim, eu estou com um problema de televisão em casa, queimou. Aí eu projeto isso para o celular, queimou o celular, eu projeto para outra coisa. Então, se não é os aparelhos eletrônicos, que também salvam vidas, ajudam a ganhar dinheiro e tal, a raiz de todos os males disso, por que que, inclusive, eu projeto isso no eletrônico e só tomo consciência depois que queimou a casa? É verdade, tem gente que dorme, né? Na verdade, é assim, Cris, você já escutou essa frase? A pandemia acabou com o meu casamento. Então, eu costumo dizer que nada acaba com o que já estava acabado. A pandemia não acabou com o casamento de ninguém, ela não tem poder para isso. Uma crise vem e a maré baixa e as pedras aparecem. Evidencia. Então, a questão do celular é só uma responsabilidade que se dá a ele por uma dificuldade de comunicação, de afeto, de interação, disponibilidade de colaborar com o outro, de observar os interesses, de desenvolvimento do amor, né, da compreensão das necessidades do outro. Então, são N fatores. E como está muito complexo e complicado, eu uso a sua palavra lá, eu fujo para cá, eu venho para cá e eu vou interagindo e vou negando que existe dificuldades aqui para serem resolvidas. Para tudo, sentar e conversar. O diálogo ainda é a melhor ferramenta para se trabalhar as dificuldades do relacionamento. Mas isso tem muita razão, porque quando a gente está envolvido numa conversa, né, com pessoas que você recebe, que está tudo muito incrível, geralmente a gente não pega no telefone naquele dia. Sábado, por exemplo, é um dia que eu gosto de estar com outras pessoas
e é um dia que eu raramente pego no telefone, porque a gente fica tão envolvida ali com a situação que você até esquece. Então, eu acho que isso que você fala é muito válido. Essa desconexão, ela vai indo aos poucos, a ponto de que não tem esse interesse, assim, essa coisa tão extraordinária quanto esse prazer de descansar a mente navegando ali aleatoriamente pelo celular. É uma boa reflexão. Bora lá. Então, fazer o seguinte, gente, você de casa está refletindo? Cris, isso aqui chegou como uma luva. Eu sei porque você conversa para todo canto que você vai. Nós estamos conversando que o país é o que mais conecta, nós temos aí um país mais ansioso, a questão dos jovens de 14 a 24 anos, essa turma aí está tendo problemas que não tinha, mas o que a gente está projetando? Bora lá, hein? Você tem dúvida? Bora você na tela aqui, vamos aproveitar a nossa terapeuta te ajudando a lidar com esse bichinho. E agora é a Lu Dionísio, e ela fala de Minas Gerais, um abraço para Minas, Araguari. Ela fala, boa tarde, adoro vocês, obrigado, Lu. Valeu, Lu. Faço parte das poucas pessoas que não são amantes do celular. Olha! Gosto e faço uso ainda dos correios para cartas e cartões, principalmente de Natal, por escolha minha. Gente, legal. Que eu acho que, aproveitando aí a deixa da Lu, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô assistindo esse programa, o celular é uma coisa tenebrosa mesmo. Então eu vou começar a proibir todo mundo, né? A solução nunca é a proibição, né? A solução é aprender a lidar com. Porque se eu proíbo, nunca eu vou conseguir aprender como me policiar, como me controlar, como desenvolver em mim essa possibilidade de saber o que é bom, o que não é, o que vai, o que não vai. Então, eu preciso fazer esse processo acontecer, de aprender a lidar. A gente que é brasileiro, a gente gosta muito de, né, é 8 ou é 88. O brasileiro radical. É intenso, né? Então, a gente não aprende, a gente simplesmente corta ou entrega ou corta. Então, eu creio que uma boa pegada desse programa de hoje é a gente equalizar, aprender a utilizar, equilibrar essa questão. Ele é muito importante, ele tem várias questões que são extremamente significativas. O quanto ele melhorou a vida de muita gente. E piorou também, é faca de dois gumes. O equilíbrio não é ele que dá, sou eu que dou para ele. Então, eu deixo ele controlar a mim, o meu casamento, a minha família, a minha casa, só vai dar em desgraça, porque ele não pensa, ele não raciocina, ele não tem sentimentos, é um aparelho, é um objeto. Então, eu me deixar controlar por um objeto é desgraça na certa. Então, eu preciso controlá-lo na minha vida, aprender a lidar, dosar, equalizar, para não drenar completamente a minha energia e eu perder as pessoas que eu mais amo. E eu acrescentaria aquilo que você falou pra gente nos bastidores aqui, é sobre a questão de não deixar que a tecnologia roube todo o momento que a gente tem do diálogo. Porque eu falava assim com a Dilene, eu falei, Dilene, mas não tem problema uma hora você tá ali do ladinho do marido, até às vezes de pezinho junto assim, sabe? Quando fica assim, e ele vendo as coisas dele, você vendo as suas coisas, eu falei assim, olha, não tem problema, porque a tecnologia tá aí, às vezes a gente tá naquele dia cansado e tal, enfim, mas que isso não pode roubar a cena do diálogo. E aí você fala, não é necessariamente falar do dia, no sentido do trabalho, mas é contar sobre os sentimentos. Aí eu ainda perguntei pra Dilene assim, mas Dilene, a gente tem que falar todo dia? E aí, o que você me falou? É porque não é uma coisa formalizada, né? Formal. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu e tal. Eu gosto muito de utilizar isso, Suzane, que dá pra gente entender. Por exemplo, se eu saio daqui e vou para os Estados Unidos, agora, nessa época, ir para Chicago, estão 2 horas atrás daqui. Então, quando eu desço no aeroporto, eu olho o telefone, eu olho o meu celular, né? Vejo a hora. Chique essa Dilene. E eu, não é porque meu filho mora lá, por isso que eu sei que é 2 horas. Porque deu a impressão que você ia lá sempre mesmo. Nossa, que chique. Então, aí 2 horas. Aí eu tenho que fazer o quê? Ajustar o meu relógio. Porque senão eu bato na casa dele, né? Meu horário tá 9 e lá ainda é 7, ele tá dormindo, entende? Isso acontece com a gente aqui. Então, se eu não chego em casa e falo, amor, como foi o seu dia, por onde você andou, o que você fez? Não como um inquérito policial, mas para um diálogo.
Então eu fico sem saber quem é meu marido. Então eu vou viver num horário e ele em outro horário, emocionalmente falando. A gente vai ficar completamente em fusos horários diferentes, não vai se conectar. À medida que o tempo vai passando, essa diferença vai ampliando. Nossa, e já eu não sei mais quem é ele. E aí você perde o tempo do relacionamento. E o tempo do programa que acabou de acabar. Acabou também, meu querido. Então, você de casa, obrigado pela sua participação. Calma, como a Dilene falou, tem que ter outro programa sobre isso, não é verdade? Mas ela vai gostei, voltar. sim. Mas, Dilene, obrigado por ter vindo. Você sabe que é sempre um espetáculo. Leva um abraço ao seu esposo, à sua família. Volte com cuidado e volte sempre. Obrigada, Cris. Obrigada também, Suzane. E um grande abraço para você. Estou esperando você. Tá aí a minha rede social aí, ó. Tô esperando você lá. Vai lá que a gente pode conversar. @Dilene Ebinger, né? Mas aí tá com G Ebinger, tá? E é bom que a Dilene sempre tem uma mensagem assim para começar o dia, né? Aquela mensagem motivacional, é sempre legal. Dica do dia, é isso aí. E a dica do dia é você continuar, meu querido, aí porque vem Vida e Saúde. Teru, muito boa tarde, minha vizinha. Como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde, Cris, Suzane. Olha, gostei desse assunto aí de hoje, super atual. Vocês vão ter que fazer mais entre famílias com esse tema, viu? E aqui no Vida e Saúde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência dos pais na formação da personalidade dos filhos, aquele assunto que vai ser fogo, mas eu quero toda a galera que acompanha o Entre Família aqui comigo. Vai ser muito, muito bom. Além disso, eu estou acompanhada aqui do Dr. César Vasconcelos e também da psicóloga Marta, e nós vamos ter aqui um muffin de arroz sensacional. Uau! Receita proteica, receita sustentável e deliciosa. Assunto bom, hein, Teru? É, muito com certeza. maravilhoso. Bom programa. Valeu. Tchau, tchau, Obrigada, Teru. até mais. Grande abraço. Findamos por aqui, Suza? Findamos! Tchau Tchau pra até amanhã. você. Ó, com Deus. Vamos ver se eu como esse muffin. Até amanhã.